falar sobre as perspectivas para o mercado financeiro depois do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e ver o que vai acontecer daqui para frente. Ontem saiu um dado de PIB, né, que veio ruim, e o Copom, também, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter os juros. Então, a gente vai discutir um pouco sobre como que isso daqui vai afetar os investimentos daqui para frente. A gente está aqui na mesa com o André Perfeito, que é economista-chefe da Gradual Investimentos, com o Rafael Figueiredo, que é analista financeiro da Clear Corretora, e com a Eulina Oliveira, que é a nossa repórter de mercado financeiro aqui da Folha. Gente, obrigada pela presença de vocês. E primeiro, a gente queria ver mesmo assim, ontem, o fim desse processo, enfim, a Bolsa caiu um pouco, né? O que a gente pode esperar daqui para frente no mercado financeiro? Assim? Isso já estava no preço, a saída da Dilma? Como que vocês estão vendo isso daqui para frente? De fato, a queda de ontem não dá para correlacionar de forma alguma com o evento do impeachment. Né? Já estava, que nem a gente fala no mercado financeiro, esse neologismo horrível, né? Precificou, né? Já estava no preço esse negócio. O que a gente teve ontem foi uma série de alterações de condições internacionais, até queda de preços de petróleo também, que também até hoje está persistindo. Né? A Bolsa está subindo hoje, mas, por exemplo, o dólar está subindo contra a maioria das moedas emergentes. O que eu acho que aconteceu até agora é o seguinte: a gente precificou a saída da Dilma, mas tem que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, a nossa Bolsa, o Bovespa, está subindo quanto no ano? 30%? 35%. Isso em reais. Em dólar está subindo 60%. Então, assim, é difícil separar o joio do trigo. Tem uma parte que é a saída da Dilma, mas tem outra parte que é a condição de liquidez lá fora. Então, esse jogo é difícil. Mas, dito de outra forma, assim, até agora a gente precificou a saída da Dilma. E mais do que isso, precificou as condições de liquidez lá fora vis-à-vis a nossa taxa de juro interna. Agora precisa precificar Temer e precificar as novas condições, né? O Rafael estava falando aqui antes, né? Até das probabilidades da elevação dos juros dos Estados Unidos. Daí vai ter que entrar na conta em algum momento. Né? Eu concordo com essa posição do André. A gente tem um excesso de liquidez de mercado lá fora, isso traz o recurso para cá, ainda que a gente tenha nossas tempestades políticas e adversidades econômicas, algumas dificuldades, a gente acaba atraindo recursos, porque a taxa de juros 14,75 é uma taxa extremamente atrativa. Agora, eu acho também, André, complementando o que ele falou, tem um pouco também de recuperação para 2017, assim, de atividade econômica, que eu diria uma recuperação que é cíclica, que a gente saiu do fundo do buraco, do fundo do poço, com uma atividade ruim, desemprego elevado, com a inflação totalmente fora do controle, e que parece que essa curva está começando a inflexionar. Pode ser que ela tombe de novo? Pode ser, é cíclico, mas eu acho que o interessante é que o comportamento do preço esse ano teve um pouco de Dilma, teve um pouco de excesso de liquidez. Acho que o Brasil foi um bom colchão e está sendo até agora para receber esse recurso, mas a minha avaliação também tem um pouco de saída da crise. A gente teve um PIB aí do país em negativo, acho que dos 4 anos, contra os pares emergentes, e a gente está, pelo menos a maioria, o consenso é que a gente vai virar isso. Então, tem um pouco também desse acompanhamento. Por isso que eu acho que existe um marco histórico na linha do tempo, que é o impeachment que aconteceu. Tem um desenrolar ainda que vai ainda político, que deve acontecer até o final do ano. Mas eu acho que o processo Bolsa de Valores, que está subindo 35% no ano, ele acompanha tudo isso e um pouco mais agora com uma alta, na minha opinião, talvez bem mais branda do que a gente observou desde o início do ano. A não ser que, enfim, possa vir uma lava-jato, possa vir alguma outra coisa para aumentar a volatilidade, mas uma alta um pouco mais branda, acompanhada apenas do cenário para 2017. Tem um negócio interessante, só colocando aqui, né? Não é que a gente é um colchão de liquidez, a gente absorve muita liquidez. A nossa taxa está 14,25 ao ano, a livre de risco. Livre de risco. A livre, assim, tipo, oi, bom dia, 14,25, chega no Brasil. A taxa de juros de 40 anos, e o título de 40 do Japão está rendendo 0,47 ao ano. Isso daí dá quantos dias de CDI? Sei lá, 8 dias de CDI, não sei. 8 dias de CDI dá. Então, em 8 dias você ganha no Brasil, que um japonês vai ganhar por ano no título que vai durante 40 anos. Dito de outra forma, isso daqui, a gente está dando saída para o mundo inteiro. Eu estou muito irritado com o governo brasileiro, com essa taxa de juros tão elevada, que o Brasil... o mundo não tem juro, a gente dá juro para todo mundo. O mundo não tem exportação, a gente vai lá, joga o câmbio lá embaixo para controlar a inflação e todo mundo acha tudo bem. E a tradicional classe média acha que está indo bem, por isso que eu tenho uma questão política, eu discordo um pouco, talvez, desse marco tão forte do Temer ali, do impeachment mesmo, porque se criou essa melhora, percepção melhor, porque gerou um efeito renda, acho que, nas pessoas. Na tradicional classe média, na parcela mais... Bem,
só para pontuar aqui, se você ganha R$3.500, parabéns, fez parte dos 10% mais 5%. Para entender o que eu estou falando, não tô falando ali em cima, estou falando de uma parcela. O real se apreciou, né? As pessoas voltaram a viajar. As pessoas acham isso bom. Claro, é bom, mas isso daí tem efeitos também. Né, tipo? Mas quando eu falo de precificar Temer, o que eu acho que é muito importante apontar, pelo menos do meu ponto de vista, o conjunto de medidas até agora apresentadas fazem sentido? Fazem, mas tem que entender os efeitos dela. Se você pega um ajuste fiscal, isso implica dizer que a gente vai deslocar a curva de demanda agregada para a esquerda, ou seja, a gente pega os componentes da renda nacional sobre a ótica da demanda. Consumo das famílias, mais consumo do governo, mais consumo das empresas que é investimento, mais exportações líquidas. Consumo das famílias está lá embaixo, está muito ruim, o desemprego está elevado, etc. E tal. Ele não tem nenhuma perspectiva. Consumo do governo ele não vai também fazer, ele não pode, vai colocar uma marra nele mesmo e não vai fazer investimento. O do governo. Do lado do investimento, é verdade, a confiança dos empresários aumentou e de fato tem isso. Melhorou um pouco ontem, inclusive. Não, mas é que tá, só que hoje mesmo saiu o dado da CNI mostrando que a ociosidade é o maior patamar da história. Então até começar a colocar um prego na fábrica, vai demorar, sei lá, está agora em 76,90 a utilização da capacidade. Então tem 23,10 de ociosidade, né? Vai ter que subir muito mais. E as exportações líquidas, o real foi a moeda que mais se apreciou em 2016, mais do que iem japonês, mais do que tudo. E a gente está mandando para fora. Então, quer dizer, eu estava brincando aqui antes, eu faltei nessa aula do curso de economia que medidas de ajuste fiscal desloquem a curva para a direita. Não desloca, a não ser que você ache que tem multiplicador fiscal, é negativo, logo se o governo gasta menos, na verdade, isso daí vai gerar um impulso positivo. É uma hipótese bastante radical, mas isso para apontar que eu acho que ainda tem bastante ruído. E tem duas questões só para encaminhar, que tem para falar outros pontos. O ajuste fiscal que vai ser feito, eu acho que tem duas dimensões. Tem uma dimensão de curto prazo e uma dimensão de longo prazo. A de longo prazo são agendas grandes que tem que fazer. Discussão da Previdência, que eu acho que tem que fazer, porque demorou isso, porque os nossos pais, por assim dizer, eles deixaram para a gente uma dívida, né? Eu não quero deixar uma dívida para o meu filho, a gente pode pensar isso um pouco melhor para frente. Mas tem que ser uma discussão dura, que vai ter que atacar funcionário público, né? Vai ter que mudar algumas regras lá, eles vão querer mexer isso. Por exemplo, o imposto no Brasil é muito regressivo. Vamos tornar mais progressivo, pensar uma taxação um pouco mais racional no Brasil. São discussões difíceis. Essas discussões de longo prazo tem que ter, mas no curto prazo, o que eu fico preocupado é o seguinte, aumentou o desemprego. Antes disso, né? Criamos uma nova classe média. Na hora que surgiu essa nova classe média, o que alguém de classe média tem? Né? Tem escola particular para os filhos, comprou um plano de saúde, está financiando o seu carro. Aumentou o desemprego, o que aconteceu? O sujeito tirou o filho do colégio particular, tirou o plano de saúde e não está comprando mais carro, etc. e tal. Ele está demandando mais SUS, mais escola municipal e mais transporte público. E agora eles vão fazer um ajuste fiscal? Que vão congelar então, exatamente isso que eu vejo como politicamente delicado. Porque qual que é o meu receio? Quem estava falando até antes, né, um pouco aqui. Que aconteceu com o Brasil, aconteceu com a Espanha. Você faz um mega ajuste e de repente entra um governo de esquerda radical em 2018. Para quê? Então é isso que é difícil mapear. E outra coisa, a gente sabe muito bem, e faz parte do jogo, enfim, né? Eles vão fazer qualquer coisa depois de outubro, né? Ninguém imagina antes. Eles vão fazer coisas microeconômicas agora. Essa viagem para a China que o Temer está fazendo, se ele conseguir fechar tudo isso de avião para a Embraer, já é uma ótima notícia. Então, mas até quando vai o voto de confiança do mercado financeiro para o governo Temer? Tem um prazo? Vocês imaginam um período? Até quando? Porque o governo vai ter dificuldade, pode ter dificuldade de aprovar as reformas, o Congresso, não vai ser fácil. Eu acho que ninguém imagina que vai ser tão fácil. Até quando vai a paciência do mercado financeiro? Isso é uma combinação, né? Porque é difícil você ponderar exatamente indo apenas do fronte doméstico, porque a gente aqui ainda sofre muita influência do mercado internacional. Então, se acontece alguma coisa muito mais séria no mercado de petróleo, despenca tudo, cai tudo lá, e daqui a pouco botam a culpa de que perdeu a confiança e cai tudo. Cai petróleo, o investidor doméstico zera suas posições, e aí o argumento, além do mercado internacional, é a desconfiança. Então, é difícil você ponderar e dizer, olha, até determinado momento isso acontece. O fato é que eu tomo a realidade como o espelho do que está acontecendo para tentar chegar mais próximo a esse ponto, que é o quê? O preço não corrigiu, o mercado ainda não devolveu nem um pouco tudo o que aconteceu ao longo de 2016, seja ele porque desde a época do marqueteiro que foi preso, que a Bolsa explodiu, depois um outro momento da Lava Jato que começou a apontar pessoas mais importantes, depois de um outro momento que reduziu as taxas de juros negativo lá fora e trouxe
dinheiro para cá, o real passou a ser a moeda mais valorizada. Então, até agora, se você fecha o ano hoje, é como se fosse um combinado perfeito de valorização, 35% e vamos lá. Então, significa que também há uma confiança depositada no governo dizendo que vai acontecer. Na minha opinião, eu acho que existe esse voto de confiança ele mantém enquanto o debate continuar acontecendo e que ele for tete a tete, que ele possa envolver o maior número de pessoas possível, que possa envolver a sociedade, que possa envolver sociedade civil, sociedade empresarial, todas elas em todo momento. Acho que esse ano foi um ano de um turbilhão de coisas e que eu acho que mais fica como legado sobre aspecto de crises e questões que aconteceram com a Lava Jato, é a questão moral que precisa ser recuperada. Recuperou para o cidadão brasileiro porque viu uma Olimpíada maravilhosa, mas recuperou o que mais? Falta mais para a questão, acho que, do empresário, falta mais para a questão de governança, de falar, olha, vamos controlar, vamos regular, vamos tentar fazer da forma correta. E a confiança, eu acho que ela vem daí. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que enquanto o debate permanecer aberto, enquanto tiver oportunidade de especialistas e pessoas continuar levantando essa questão e dizer que o ajuste fiscal é importante, não porque vai prejudicar um cenário de curto prazo, mas que vai trazer muito mais retorno e confiança para o investidor internacional lá no longo prazo, quando houver um mínimo de equilíbrio de contas públicas e que há uma responsabilidade fiscal mesmo por parte dos estados, por parte do governo federal, por todos, engajados nisso. Eu acho que, é claro que isso tudo é uma questão que chega em algum momento, uma questão utópica pela nossa história brasileira, mas eu acho que o debate, enquanto ele permanecer aberto e isso continuar batendo na tecla, as pessoas vão continuar ainda confiando. A partir do momento em que vira uma questão por parte do governo e que lança um programa, alguma coisa que comece a se afastar disso, aí eu acho que a confiança derruba. E aí é efeito de cascata, porque o Brasil reserva uma gordura boa e pode queimar a qualquer momento. Tem algumas questões assim, né? Tá, quando vai a paciência, né? Eu acho que, se você for pegar em data, né? Você tem, acho que, a eleição de outubro, né? Até lá a gente vai dar uma colher de chá, porque etc e tal. Só que eu acho que tem uma dinâmica que tem que ficar atento. O que é? Os modelos de inflação dos economistas, eu não faço dessa forma, mas eu sei que a maioria dos meus colegas fazem, tem um componente fiscal muito forte. Se continuar vindo déficit fiscal muito forte, os modelos vão começar a cuspir para fora a inflação. Na hora que começar a cuspir para fora a inflação, o governo vai ter que reagir, tendo que fazer ajuste mais forte. E não vai fazer. Aí você entra num processo que o ressentimento do mercado é revelado através da modelagem matemática. Vamos ver até quando eles conseguem segurar isso. Então, você tem até outubro para fazer isso. Por que até outubro? Porque depois eles vão encaminhar uma agenda política mais pesada e talvez seja passado. Eu tomo cuidado com essa ideia de que a ideia da confiança só, porque, vamos colocar dessa forma, de boas intenções o inferno está cheio. Né? Não tem como a gente pensar que só isso pode ancorar tudo. Né? Como eu disse, tem coisas reais, coisas objetivas muito claras. A ociosidade nunca esteve tão alta, a renda das pessoas estão caindo. A pergunta que eu faço como macroeconomista é o seguinte: da onde vai vir a demanda? Da onde vem a demanda? Vai vir do setor externo? Não vai, porque a gente já apreciou o real. Vai vir do governo? Não, está fazendo um ajuste. Vai vir dos empresários? Puxa, tem uma sociedade grande. Vai vir porque é uma identidade. Tem que olhar ali e ver em algum lugar. Eu tenho ainda muita desconfiança. Eu sei que o governo Temer vai ser um governo bastante conflituado, né? Porque assim, ele é uma base. Vê o que aconteceu no impeachment ontem foi, sei lá, não sei como classificar isso. Porque assim, fez o impeachment, mas não tirou os direitos políticos. What the hell é isso, cara? Da manga pano pra manga para você absolver a presidente e para, sei lá, é uma loucura o que aconteceu ontem. Então, mas aí você vê com quem está lidando, né? E outra coisa, né? O PMDB, nem tem que lembrar que é o PMDB que está falando, nada contra o PMDB, etc. Mas o PMDB é um partido. A imagem que eu sempre faço quando eu falo do PMDB é assim: você já jogou War, né? O PMDB é a Ásia, ninguém nunca consegue conquistar aquele negócio sozinho, né? Sempre foi de tudo que é lado. É um partido múltiplo, eles vão começar a brigar entre si em algum momento, é óbvio. É óbvio isso, né? E outra coisa, faz um ajuste fiscal duro com a classe média nova começando a consumir serviço público. Esse ano tudo bem, porque todo mundo quer aprovar o teto, etc e tal. Mas chega no que vem, começa a faltar, porque o Estado brasileiro vai ficar do mesmo tamanho durante 20 anos, é isso que ele está falando. Se você tiver uma situação que nem essa e mais pessoas estiverem consumindo, vai chegar uma hora
na reclamação, sei lá, na base de um deputado federal, ele pode ser o pior escroque que for, colocar desse jeito, pior pessoa que for. Mas quando ele vê que a base dele que está reclamando por causa disso, a reclamação bate para baixo e sobe. Então, olha, para dizer que assim, não vai ser simples isso. E só para encerrar, colocar aqui meu ponto, eu acho que o mercado financeiro está exigindo demais do Meirelles. O Meirelles é um homem sério, o Ilan é uma pessoa séria. Eu posso discordar deles em gênero, grau e número do ponto de vista econômico, mas eles são pessoas sérias. Mas isso não garante que eles vão conseguir entregar um ajuste num país que está 100% deles, exatamente. A própria Moody's falou hoje, na verdade, que o impeachment não dá garantia de que o governo vai conseguir aprovar as reformas, né? Que é o mesmo problema que o governo anterior tinha. Aí volta. Outra questão que eu gostaria de levantar é que os investidores estrangeiros retiraram R$1,5 bilhão da Bolsa em agosto, mais ou menos isso. O que aconteceu? Por que eles tiraram esse dinheiro? Porque talvez subiu 65%, não Subiu 65% no ano. Eu acho que essa reversão de expectativa bem brusca das últimas declarações dos dirigentes do FED e da Janet Yellen trouxeram uma percepção, um dinamismo muito maior de que o juro vai subir, quer dizer, pela avaliação das pesquisas, os juros, a probabilidade de subir de 100%. Agora, se vai ser em setembro ou dezembro, a gente não sabe. Mas se não for setembro ou dezembro, enfim, se é setembro, dezembro fica lá estável. Eu acho que existe uma questão pontual, assim, o que eu conversei da famosa conversa de corredor, de analistas, aquela coisa toda, é que realmente um fundo enorme que demandou do Brasil e que começou a zerar a posição e aí ele acabou trazendo um efeito de cascata, algumas retiradas, mas houve um posicionamento muito mais firme. Se isso é verdade ou não, são fofocas de mercado, eu acho que é natural, você enxerga isso o tempo inteiro. Mas se você acumular o resultado, quer dizer, o doméstico deu saída, porque o fato do doméstico ainda está muito comprado, a posição enorme ainda, de contratos futuros, em cima de posições, principalmente sobre o mercado financeiro e bolsa, provavelmente está ainda bem grande. Então, de fato, houve uma retirada. Hoje é um pouco mais tranquilo perceber que essa retirada é por conta da elevação de juros, e por conta, talvez, uma mudança ou outra no cenário do mercado de commodities, e aí dá um remanejamento em carteiras de uma maneira geral. Eu continuo com a visão de que é uma questão um pouco mais pontual, e que o juro sobe, ele provoca um choque, mas eu acho que, dadas as condições aqui, e ainda o cuja oportunidade, por mais que lá suba 0,5%, 0,75%, suba um pouco lá fora, mas eu acho que ainda há um prêmio muito bom para ser pago aqui, e isso volta a remanejar de novo. Então, dadas as condições normais, sem tempestades políticas, que acho que é muito difícil, assim, nas condições sem tanta tempestade que vem por aí, eu acho que eles podem voltar, talvez não no mesmo ímpeto, na mesma força, mas volta. Eu acho que foi um pouco pontual, juro, alguma coisa de petróleo, mas pode ser que ele venha aí numa boa, volte, e aí o mercado segue o seu rumo. E em relação às eleições americanas, até que ponto elas podem impactar aqui o mercado doméstico? Bem, eu vou colocar da seguinte forma a questão. O mundo vive num momento, por falta de palavra melhor, histérico. O que eu quero dizer com isso? Nós, no mercado de capitais, é o seguinte, veio um mandado econômico ruim, que bom, né? Porque se você tem um dado econômico ruim, quer dizer que vai injetar mais juros, se vai mais juros, quer dizer que a bolsa vai subir. A gente está completamente disfuncional. Eu não consigo... Dá vontade de ter uma moedinha, assim, jogar toda vez. Será que o mercado vai ler como bom? Cara ou coroa. Cara ou coroa, porque... Então, isso para dizer o seguinte, a política monetária está disfuncional. Quando a política monetária está disfuncional, isso implica dizer que a ação do Banco Central, no sentido de estimular a economia, não encontra conteúdos reais, ou seja, na economia de investimento propriamente para fazer a economia andar. Na minha opinião, isso é falta de liderança. O que eu quero dizer com falta de liderança? Todos os capitalistas, investidores do mundo, grosso modo, o que eles foram? Foram para baixo da saia do Banco Central norte-americano e do Banco Central alemão, do Banco Central europeu, Banco Central alemão, né? E estão financiando esses governos a zero. O que Berlim e Washington tinha que fazer? Tá bom, eu estou me financiando a zero, vem cá, você não acredita que... Você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, você não acredita no futuro? Deixa que eu faço. Matar no peito, ir lá e fazer esse negócio, fazer a economia girar. Isso que teria que ser feito, porque senão essa injeção de liquidez parece... Você está dando antidepressivo para alguém, né? E essa pessoa está trancada no quarto e não tem conteúdo para ligar. Você precisa fazer essa energia girar na economia, né? Provocar um incentivo. Exatamente. Dar uma meta para ele. Isso, e ir lá e provocar, fazer alguma coisa. O que a eleição do Trump significa, entra numa questão? O mundo está num momento que esse grau de descoordenação está muito grande. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Não é à toa que teve um Brexit.
Não é à toa que você teve um golpe na Turquia. E depois foi seguido outro golpe. Não é à toa o que aconteceu no Brasil. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. A gente teve uma mudança de governo, que é um evento traumático. Falta liderança no mundo. A ida do Trump para lá significou o seguinte: os Estados Unidos vai se fechar de novo. E o mundo, olha, cada um faz o que... Sabe? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E isso que eu fico preocupado. Porque assim, se cada um for fazer desse jeito... não precisa ser economista, né, ou nem analista para entender que, olha, uma hora, de repente, para a gente é bom, porque sempre quando, engraçado, né, sempre quando o mundo fica meio estranho assim e briga, né, a gente consegue dar um pouco mais solto e acaba crescendo às vezes. Mas é preocupante, né, a política monetária chegou no limite e falta que tenha liderança política para conseguir coordenar e Bem, eu sempre falo que eu sou keynesiano, eu sempre falo isso porque tem uma diferença muito clara dos outros, de outras linhas. Não que a minha esteja correta e os outros não. Isso daí é só para um keynesiano, o futuro é uma invenção. Não existe expectativa racional. A racionalidade não consegue ir tão longe no tempo e trazer valor presente e tudo. É uma discussão enorme isso daí. É uma invenção. Isso daí é liderança política. Por exemplo, o Temer, por exemplo, o Meirelles, eu acho que é um nome excepcional pelos motivos que eu já apresentei. Ele foi presidente de banco estrangeiro e banco central de um país. Quem sabe fazer isso? Pouquíssima gente. Mas uma coisa, por exemplo, é Meirelles e Lula. Outra coisa é Meirelles e Temer. Tem uma coisa da construção da visão de um país que é difícil mesmo, né? E é fundamental, né? Por exemplo, a gente pode gostar ou não gostar do Fernando Henrique Cardoso, mas durante o período dele ele falou, levantou uma bandeira e falou, estamos controlando a inflação. Todo mundo disse, ok, e todo mundo foi junto. Você pode gostar ou não gostar do Lula, mas durante o período dele ele levantou uma bandeira e está falando, estamos construindo uma nova classe média. Todo mundo disse, ok, e fomos juntos. Chegou no período de Dilma, ela falou, estamos criando o país do investimento, mentira, não é não. Aí quebrou tudo, entendeu? A gente precisa ter uma visão de país. E isso que o presidente Temer, ele vai ter que construir. Isso é uma construção política. Por isso que aí volta a questão lá atrás, assim, será que ele consegue? Será que a questão fiscal é suficiente? Né? Mas eu concordo com o que o Rafael colocou. O Brasil tem essa questão pontual, que tem, mas o Brasil tem muito potencial, né? Esse diferencial de juros é absurdamente alto, isso daí já ajuda. Mas para mostrar, né? O Brasil é bom negócio. E outra coisa, tem empresas, nem tem um papo de empresa, mas assim, grandes fundos globais, assets globais, enfim, né? Eles têm que ter posições no Brasil, porque acontece uma coisa interessante. Você está, por exemplo, em Frankfurt, ou Londres ou Nova York, e você resolve montar uma posição comprada em emergentes, né? Você tem um racional que é esse o caminho. Você não vai comprar lira turca. Você não vai comprar rand sul-africano, você não vai comprar peso mexicano, você compra o real brasileiro. Então o Brasil, ele acaba sofrendo muito dessas movimentações bruscas. E que eu fico, justo eu que sou um heterodoxo nesse sentido, né? Eu chamo a atenção para não pegarem no pé do Temer no seguinte sentido. Vai que de repente você sobe um pouco os juros dos Estados Unidos, o petróleo despenca. Aí o que acontece? O dólar dispara no mundo inteiro. Vão falar, tá vendo? Não confio no governo Temer. Não tem nada a ver não, por conta das condições de liquidez lá fora. Então isso tudo... Bem, mas o mercado é isso, né? Por isso que eu tenho emocionante. Se alguém comprou, alguém vendeu. Então as pessoas têm opiniões radicalmente diferentes sobre a mesma coisa no mesmo momento do tempo. E, gente, só para fechar, enfim, o programa hoje vai ser um pouco menor. Ontem o Copom manteve a taxa de juros em 14,25. E a gente tem um boletim Focus que está projetando uma taxa de 13,75 no final desse ano e 11,25 no ano que vem. Quando que acontece esse corte? Olha, é difícil falar do processo em si, mas a minha opinião é o seguinte, as taxas todas estão fechando, né? Elas estão caindo, se você pegar janeiro 19, 20, 25, você pega ali, todas elas estão caindo. Há uma expectativa e quase que um consenso que elas vão cair em algum momento. A minha avaliação, eu acho que é o seguinte, a gente passa por um certo turbilhão, quer dizer, foi maior, mas ainda está diminuindo, né? Que é político e um pouco econômico, vai começando a se dissipar a partir de agora, a partir do momento que você foca mais no cenário internacional. Eu acho que a viagem do Temer para a China, ela também desloca um pouco o conteúdo e a mensagem de mercado internacional, de aproximar mercados e blocos econômicos e por aí vai. Coisa muito discutida no Brexit, depois sumiu, né? E virou ainda a pauta doméstica. Então, o juro em si, eu acho que a inflação ela tende a começar a corrigir. Tem um pouco efeito dólar, porque, enfim, o real se valorizou bastante, então já força um pouco o juro um pouco para baixo, isso já traz essa percepção de consenso.
Agora, o André tocou num ponto aqui, que foi um dado hoje, né, da capacidade ociosa, que é extremamente elevada, então isso ajuda um pouco ali no curto prazo, alguma coisinha ali no cenário de curto prazo a não pressionar nem um pouco a inflação e que, portanto, e se houvesse alguma pressão inflacionária, seria muito mais lá para frente, o que traz uma percepção. Isso. Então eu acho o seguinte, ele vai segurar até onde ele puder e quando ele vier, ele vem no talo, ele vem já mais 0,25, então eu estava comentando aqui no início, eu acho que ele vem em 0,5%, mais para o final do ano, para provocar um choque, e aí, enfim, deixando uma deixa né, jornalística aqui, eu acho que estamos bem convidativos para um rally de final de ano, coisa que a gente não vê há 5 anos, quase 4 anos, e deixa para isso, por uma questão de pura, simplesmente recuperação cíclica, um aumento de demanda ali, em função da liquidez. O brasileiro consome e se der dinheiro ele vai consumir. Eu acho que a estrutura de investimento está mudando ainda de forma bem cadenciada, ela não é aquela coisa, sobrou uma renda, o cara vai procurar um investimento, ele vai consumir. Ainda é uma cultura muito forte nisso, mas isso eu acho que é uma tendência a mudar. Estamos passando por uma transição um pouco mais forte, mas ainda esse ano, visto tudo, quer dizer, o cara deixou de consumir filé mignon para trocar por alcatra, trocou o pão por alguma coisa, etc. Então, eu acho que se der na primeira oportunidade, ele vai mudar o seu jeito e consome. Então, há uma certa... Por isso que eu não perco muito o otimismo para o final do ano, ainda não perdi muito ele, embora as dificuldades e os cenários sejam bem nebulosos, mas eu não perco no sentido de... porque ainda há um espaçozinho para recuperar de maneira cíclica, né? Olhando 2017, aí vamos ver, assim, a gente ainda está num período que a previsibilidade, ela melhorou um pouco, mas não é ainda 100%. 100%. Então, desse cenário turvo, a gente tem que ir abraçando conforme a luz vai alcançando. Os juros futuros estão caindo hoje em razão do Copom de ontem, né? Mas até então eles andaram subindo esses dias, aí hoje estão caindo mais forte. Então foi a partir do comunicado do Copom que o pessoal teve mais certeza que pode ter um corte da Selic este ano. Eu acho que ele passou um recado, para se dizer, né? Eu acho que eu concordo com a leitura do Rafael, né? No sentido de ter um cenário de inflação mais benigno, né? O que eu faço, às vezes brinco, com uma brincadeira bem sem graça, a boa notícia é que está ruim, porque justamente o fato está desacelerando, aumentou o desemprego, ao subir o desemprego, o salário em termos nominais parou, na hora que o salário parou em termos nominais, a inflação comeu, o salário real caiu, e isso daí está entregando uma inflação mais comportada, e é bem verdade que a capacidade ociosa nesse patamar pode garantir um crescimento durante mais tempo de forma não inflacionária, né? É só ligar as máquinas, por assim dizer. Isso. Tem que dar demanda para isso, né? Você tem que alguém tem que dar um choque elétrico ali no negócio para a máquina funcionar. Vamos ver. A demanda vem, a demanda vem, um pouco mais. Assim, temos que agora dosar. Eu espero que o governo Temer e o Meirelles consigam fazer esse jogo, né? Tem um jogo de me engano que eu gosto também, né? Não faz ajuste fiscal, mas também, né? Vamos tocando esse negócio. Claro que eles nunca vão poder falar isso, mas um pouco por aí. Agora, em relação à curva longa, só para colocar uma coisa clara. Da mesma forma que o real foi a moeda que mais se apreciou no mundo, da mesma forma que a Bolsa Brasileira deve ser uma das bolsas que mais se apreciaram no mundo em termos em dólar. Quando o juro cai, quer dizer que o PU, ou o preço do título, subiu. Quer dizer que está valorizado, você tem uma demanda. Essa curva longa no Brasil está despencada. Dentro do mundo da teoria econômica, não existe curva negativamente inclinada. Isso daí é um sinal muito estranho, porque se você está passando o tempo, está aumentando a incerteza. Se está aumentando a incerteza, o juro tem que ser maior, a curva tem que ser positivamente inclinada, não negativamente. Então isso daí é muito um sinal também de demanda. Vai que dá um problema mais sério lá fora e tirou a liquidez, essa curva vai disparar para frente. É porque não confio na gente? Não é porque não confio na gente, porque às vezes as condições de liquidez lá fora podem ter sido alteradas. De novo, é difícil separar o joio do trigo mesmo, entrar numa situação. Mas o Ilan e o Copom dele é muito qualificado. Eles vão ficar fazendo esse jogo com o mercado toda hora, né? Vamos ver se eles conseguem coordenar. A presidente, a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Tombini não conseguiram coordenar dessa forma. Vai que eles conseguem. Eu também não posso dizer que não vão conseguir. Eu acho que tem um espaço aí para eles crescerem, né? Mas porque, de novo, né? O Brasil está preparado para desinflar, né? Isso daqui quer dizer PIB menor, então por isso que eu não estou otimista.